Olá! Na aula passada foi visto que o átomo moderno tem seus elétrons em orbitais, mas não foi dito nada a respeito de como os elétrons se organizam dentro dele. Esse é o objetivo dessa aula. Desde a equação de Heisenberg até o modelo de Bohr, existia uma condição para que as equações fossem satisfeitas, que a espécie só tivesse um elétron. Isso ocorria porque, quando se tem apenas um elétron, a única força de interação que existe é a do núcleo com o elétron, e assim, os subníveis acabam todos tendo a mesma energia. Por conta disso, são chamados de degenerados. A partir do momento que existe mais de um elétron, passam a existir forças de atração entre o núcleo e os elétrons e forças de repulsão entre os elétrons. E como a força elétrica é inversamente proporcional à distância, os elétrons mais próximos do núcleo acabam tendo menor energia, enquanto os mais distantes, maior energia. E isso quebra a degenerescência, com os subníveis assumindo energias diferentes. Na figura direita, pode-se ver os orbitais 2s e 2p, onde o orbital 2s possui um máximo da curva mais próximo do núcleo, então ele possui menor energia que o 2p. Para determinar a sequência dos subníveis, podemos utilizar o princípio da construção. Já que a energia do orbital é dependente tanto do número quântico principal quanto do secundário, pode-se chegar à sequência correta usando esses valores. Para o primeiro nível, o único valor possível de L é zero, então o único subnível que existe é o 1s. Para o segundo nível, são permitidos valores de zero, que dá origem ao subnível 2s, e L igual a 1, que dá origem ao subnível 2p. No terceiro nível, são permitidos os valores de L 0, 1 e 2, havendo então subníveis até o 3D. No quarto nível, pode-se ter valores de L até 3, o que levaria até o subnível 4F. No quinto nível, é acrescentado mais um subnível. Enquanto os subníveis S, P, D e F possuem nomenclatura vinda da espectroscopia, a partir daí, utiliza-se a ordem alfabética, sendo um novo subnível G. E assim podemos ir até o oitavo nível. Pelo princípio da construção, a energia cresce de acordo com a soma de N mais L. Para o subnível 1s, a soma é 1 mais 0, resultando em 1. Para o subnível 2s, a soma é 2 mais 0, resultando em 2. Para o subnível 2p, a soma é 2 mais 1, resultando em 3. E para o subnível 3s, é 3 mais 0, resultando em 3 também. E pode-se fazer as outras somas até o total 8, a título de exemplo. Começando então a listar em ordem crescente, temos a soma 1, o subnível 1s, soma 2, o subnível 2s. Com a soma 3, temos o subnível 3s e o 2p. Então, nós precisamos de um outro critério para desempatar os dois. E esse critério é, no caso de haver uma mesma soma, o subnível de maior valor de n terá a maior energia. Assim, o próximo subnível deverá ser o subnível 2p, seguido pelo 3s. E pode-se continuar com essa lista até chegar à sequência mostrada abaixo. Os elementos descobertos atualmente têm configuração eletrônica terminada em 7p. Consequentemente, não se conhece nenhum elemento com 8 camadas ou com subnível G ou outro tipo de subnível acima dele preenchido. Uma segunda regra para a distribuição dos elétrons está relacionada ao preenchimento dos orbitais. Como cada orbital pode conter um máximo de dois elétrons, o princípio da exclusão de Pauli afirma que dois elétrons não podem ter os quatro números quânticos iguais. Para uma distribuição em um subnível 3p2, quatro das possíveis maneiras serão mostradas. Destas, cada diferença entre os números quânticos dos elétrons estarão marcadas de acordo com a diferença que for apresentada. Na primeira, existe uma diferença no valor de ml, então essa configuração é possível. Na segunda, os quatro números quânticos são iguais. Dessa forma, essa configuração é impossível. Na terceira, existe uma diferença no valor de ms, sendo essa a configuração permitida. E na quarta, existem diferenças tanto no valor de ml quanto de ms, então essa configuração também é permitida. Dessa forma, pode-se concluir que, se dois elétrons estão em orbitais diferentes, os outros números quânticos podem possuir quaisquer outros valores. Porém, se dois elétrons estão em um mesmo orbital, os valores de ms precisam ser diferentes. Uma última regra é a regra de Hunt. Ela dá orientações sobre como preencher os orbitais de um subnível quando se possuem mais de um orbital degenerado e mais de um elétron a se acrescentar. Mesmo que as distribuições obedeçam ao princípio da exclusão, como as configurações do slide mostram,
Ainda assim, existem aquelas que são mais estáveis do que as outras. Essa regra vem de observações da espectroscopia, onde configurações com maior multiplicidade de spin são mais estáveis. Traduzindo, as configurações mais estáveis são aquelas que possuem a maior quantidade de elétrons desemparelhados na mesma direção. Elétrons emparelhados são quando um orbital possui dois elétrons com espinhos opostos. Elétrons desemparelhados são quando um orbital possui apenas um spin. No caso das configurações marcadas com X, elas não possuem elétrons desemparelhados, então não são as mais estáveis. As seis próximas configurações marcadas não são as mais estáveis por possuírem elétrons desemparelhados em direções opostas, mas ainda assim existem várias configurações possíveis. As configurações destacadas são as mais estáveis. O como chegar a elas será visto na aula a seguir.